Olá, meus amigos, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo na Prática. É uma alegria enorme estar aqui com vocês, nas terças-feiras, às 19 horas, e sempre a gente aprendendo, né? Mais um pouco do Evangelho e da doutrina espírita. Nós abraçamos a todos com muito carinho e rogamos a Jesus que envolva cada coração e cada lar em paz, em luz e em muito amor. Nós vamos conversar, refletir nessa noite sobre o tema oferece a outra parte, a outra face. E este é o programa Palavras de Vida Eterna. Então, antes de começar, nós vamos fazer a prece. Vamos mentalizar a figura meiga, amorosa de Jesus. Vamos procurar senti-lo bem junto a nós, nos dando um abraço carinhoso, pacificando as nossas mentes e serenando os nossos corações. E vamos agradecer a Ele por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos, nestas reflexões, que são inspiradas por Ele e que nós nos esforçamos para sermos fidedignos, fiéis aos ensinamentos deste mestre amado e de Allan Kardec. Que Jesus nos envolva em muita paz. Que Deus, nosso Pai, amoroso, justo e bom, derrame o seu amor sobre toda a humanidade. E é em nome de Deus, em nome de Jesus, de Maria Santíssima e dos bondosos amigos espirituais, que nós estamos iniciando as reflexões desta noite, com os corações em festa e muito agradecidos pelas oportunidades abençoadas que recebemos do amor de nosso Pai. Que assim seja. Então, esse assunto Kardec aborda no Evangelho, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E, mais especificamente, no item 8. Esse item 12, o título é Amai os vossos inimigos. E no item 8, Kardec aborda, aliás, nos itens 7 e 8, né? Que o 7 o ensinamento de Jesus do Evangelho de Mateus. E o 8, Kardec desdobra esses ensinamentos. Mas nós vamos iniciar com um fato, uma passagem, que está no livro Paulo e Estevão. Esse livro belíssimo, ditado pelo Espírito Emmanuel na psicografia de Chico Xavier. Ele é um dos 5 romances de Emmanuel. Né? Nós temos há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, Paulo Estevão e Renúncia. Os 4, Emmanuel relata a história do cristianismo,
Só o livro Renúncia, que é passado na Espanha e não é a história dos primeiros cristãos. E aqui, nesse capítulo 1 da primeira parte, o título é Corações Flagelados. E Emmanuel vai contar um acontecimento que aconteceu com um senhor idoso chamado Ioquedebe, que é pai de Gesiel e Abigail. Um homem muito velho, muito idoso. E numa manhã belíssima de sol, ele estava indo ao mercado, né, nas mãos, e ele atravessava a passos, né, vagarosos, uma praça ensolarada e muito extensa. Ali havia um grupo de tribunos, né, que eram como se fosse a polícia do governador, né? E eles eram comandados por Licínio Minúcio. Esse Licínio Minúcio ele exercia a função de legado de César, que era o imperador, né? Mas ele chegara ao poder mobilizando todos os recursos da intriga e da calúnia. E ele maltratava muito o povo, ele era muito cruel, e numerosas famílias de judeus foram extorquidas por esse homem. E os oprimidos choravam muito pelos maus tratos. Ele escravizava todos aqueles que queriam, que pediam a liberdade, enfim. Era um tirano para com o povo judeu. Então, o Ioquedebe estava atravessando a praça. Ele era um israelita, né, um judeu, e quando ele passou perto desse grupo de tribunos, eles começaram a zombar desse idoso, gargalhando com muita ironia. O velhinho foi passando. Ele caminhou com muita timidez, com muita humildade, e se desviou daqueles soldados, não disse nada. Mas, nesse instante, um daqueles tribunos, que trazia no olhar uma malícia muito grande, acercou-se dele e interrogou asperamente: Olá, judeu desprezível, como ousas passar sem saudar os teus senhores? E Ioquedebe estacou pálido, trêmulo, e ele revelou no olhar uma angústia extrema, e ele traduzia ali, na sua atitude, todos os martírios infinitos que flagelavam a sua raça. As mãos do velho tremiam ligeiramente e ele arqueou, né? Ele se debruçou assim para a frente
E o oficial, desrespeitoso e irônico, perguntou: teu nome? E ele disse: Ioquedebe, filho de Jared. Ele respondeu assim muito timidamente. E o soldado perguntou: e por que não saudaste os tribunos imperiais? E Ioquedebe respondeu: Senhor, eu não ousei. Aí ele já estava quase chorando. E o oficial disse: não ousaste? O oficial perguntou com uma profunda aspereza. E antes que Ioquedebe conseguisse falar qualquer coisa, se desculpar, esse homem assentou-lhe os punhos fechados no rosto, venerável, em bofetões sucessivos e impiedosos. E dizia: toma, toma, com toda a rudeza de que ele era capaz. E os seus companheiros gargalhavam, né, adorando a cena. Aí ele esmurrava e dizia: guarda mais esta lembrança. Cão asqueroso, aprende a ser educado e agradecido. O velhinho cambaleou, mas não reagiu. Percebia nele, diz Emmanuel, a surda revolta íntima, a traduzir-se no olhar chamejante, indignado, que lançou ao agressor com uma serenidade terrível. Aqui nós vemos que a serenidade dele era aparente, a serenidade terrível, mas por dentro ele estava explodindo de revolta, né, contra aquela injustiça. E ele olhou para os braços de uma pessoa idosa, né? Ele não podia fazer nada contra aqueles brutamontes que estavam ali, né? O soldado, né, olhou para aquele homem idoso e percebeu como ele fora covarde de esmurrar um homem idoso e indefeso. E disse para ele com desdém, com muito desdém: agora que recebeste a lição, podes procurar o mercado, judeu insolente. E o Ioquedebe olhou para o soldado com um olhar de muita angústia. Mas presta atenção o que o Emmanuel diz. Emmanuel diz: o olhar do ofendido semelhava-se a um dardo invisível que penetraria para sempre a consciência do agressor desrespeitoso e mau. Então, ele desferiu um olhar que fosse como um dardo venenoso que atingiu aquele homem, porque o homem estava numa sintonia muito inferior, maltratando, sendo desrespeitoso, injusto com uma pessoa indefesa, né? Então, quando ele fala desse olhar que semelhava-se a um dardo invisível, na verdade, ele estava falando da mente, do pensamento do Ioquedebe, que lançou pensamentos terríveis contra aquele homem. E ele foi, né, para o mercado, e na volta ele
ele encontrou-se novamente com aqueles tribunos. Eram outros grupos de militares romanos que conversavam ali ruidosamente. Então, ele ficou numa dúvida: deverei saudá-los? Ou passar mudo e reverente, como procurei fazer na vinda? Mas ele estava preocupado de ser agredido novamente por aqueles tribunos. E ele murmurou, muito tímido, quando passou por eles: salve, valorosos tribunos de César. Mal ele acabou de dizer essas palavras, e um oficial de fisionomia dura e impassível se acercou dele, exclamando colérico: que é isso? Um judeu a dirigir-se impunemente aos patrícios? Chegou a tanto a condenável tolerância da autoridade provincial? Façamos justiça por nossas próprias mãos. E bateram novamente no pobre do Joquebed. Bofetadas estalaram no rosto dorido do infeliz. E ele estava, o Joquebed, a cada bofetada ele se controlava para não se atirar de qualquer modo a uma reação, a uma reação desesperada. E ele se submeteu ao castigo cruel, mas o seu coração estava numa angústia terrível. E o olhar, novamente o olhar, refletia a intensa revolta que ele ia na alma opressa, oprimida. Impossibilitado de coordenar ideias em face da agressão inesperada, na sua atitude humilde, ele reparou que, dessa vez, o sangue jorrava das narinas, tingindo-lhe a barba branca e o linho singelo das roupas. Isso, porém, não chegou a sensibilizar o agressor, que, por fim, lhe vibrou a última punhada na fronte enrugada, murmurando: safa-te, insolente. O Joquebed fez um esforço muito grande para segurar o cesto, né, com as compras que ele trazia. E ele pensava: ser velho. E, simultaneamente, os símbolos da fé modificavam-lhe as disposições espirituais, e ele sentia no íntimo a palavra antiga da lei: não matarás, que era o que Moisés ensinou. No entanto, os ensinamentos divinos, a seu ver, na voz dos profetas, aconselhavam que ele revidasse. Olho por olho, dente por dente. E ele guardava no seu íntimo a intenção da represália, de revidar aquele ataque, aquela injustiça. E ele achava que ele tinha direitos, né, de ter uma reparação, né, por todas aquelas agressões que eram injustas. Mas as forças físicas não
o auxiliavam, né, naqueles requisitos que ele precisava para reagir. Aí ele voltou para casa com se sentindo muito humilhado, profundamente humilhado, alimentando angustiosos pensamentos. E, chegando em casa, ele se aconselharia com os filhos, que eram os seus tesouros, Gesiel e Abigail. E ele foi para casa. Em casa, quando ele chega, o Gesiel perguntava: pai, pai, que sangue é esse? Era Abigail, né, que vinha socorrer. E ele contou, né, amparando-se nos braços carinhosos de Abigail. E ele ficou com a ideia de revidar, que ele ia procurar o Licínio Minúcio para pedir uma reparação. Aí é toda a história que se desenrola e que vocês poderão ler no livro Paulo Estevão. E seus filhos, principalmente o Gesiel, aconselhou a não procurar o Licínio, porque a situação iria se agravar. Ele teimou, procurou, entrou lá com uma reclamação e aí entornou o caldo. As coisas pioraram de tal forma que ele perdeu o pouco que ele tinha, o Licínio tomou dele. E aí que ele entrou num desespero muito grande e resolveu que ele iria se vingar e incendiou a propriedade desse homem cruel. E o filho, o Gesiel, que eles moravam próximos, né, da propriedade desse Licínio, quando viu um incêndio, ele correu para apagar, ajudar a apagar o incêndio. Só que os inimigos lá, os poderosos, ele foi visto e eles concluíram que ele que havia incendiado a propriedade. Então, o que aconteceu? Foram presos o pai, o Ioquebed, a Abigail e o Gesiel. Sofreram terrivelmente na prisão. E a tortura foi tal que o Ioquebed não resistiu e morreu ali. Então, essa passagem, que é verídica, né, que Emmanuel conta no livro Paulo Estevão, nos remete ao ensinamento de Jesus, que está no capítulo 5º do Evangelho de Mateus, nos versículos 38 a 42, em que Jesus diz: aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai aquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. E aqui a gente viu, né, no que Emmanuel conta, que na hora ali que
ele estava sendo agredido, ele se lembrou do ensinamento de Moisés: não matarás. Mas o que a revolta dele, a raiva que ele estava sentindo de não merecer ser agredido daquela forma, o que pesou foi a palavra do profeta: olho por olho e dente por dente. E ele obedeceu a essa palavra do profeta, que Jesus disse aqui, né? Que aprendeste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queira fazer. Se alguém vos bater na face direita, oferece a outra. Se alguém te pedir a capa, dê-lhe a túnica. Se alguém te pedir para caminhar 1000 passos, caminha 2000. Então, Jesus mostra aqui que com esse oferece a outra face, nos ensinando a não revidar o mal, a não desejar a vingança para o outro que nos ofende, que nos agride, né? E é para retribuir o mal que nos é feito com o bem que nós pudermos fazer. Isso que é, se alguém te bater na face, oferece a outra. Ou seja, alguém te caluniou, você faz prece por essa pessoa, não deseja o mal dessa pessoa, né? Porque muitas vezes a gente fala: mas eu quero justiça. Mas essa justiça se expressa como vingança. Na verdade, a pessoa está querendo vingança. Então, quando a pessoa é vítima de qualquer agressão, logo ela fala: mas Deus vai dar o troco. Deus vai castigar. Então, ela, a pessoa magoada, ofendida, agredida, não tem coragem de revidar. E ela transfere essa vingança que ele quer para Deus. Mas o que Jesus nos ensina, se alguém te pedir a capa, ou se alguém vos tomar a túnica, entregue o manto. Ou seja, você entregar o manto, entregar algo mais para aquela pessoa que está te agredindo, é amor. É amor. Se alguém te falar, te convidar para caminhar 1000 passos e você caminhar mais 2000, é amor. Que você caminha 1000 passos por dever e o 2000 por amor. Entenderam? Então, Jesus disse: é necessário que o escândalo venha, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. E a maldade está muito presente aqui. Mas Jesus ensina, né, que é necessário o escândalo, mas ai daquele que o promova. E vocês viram, pela história que Emmanuel conta, as consequências que geraram para o Joquebed, que não perdoou, que não esqueceu a ofensa. E aqui no Paulo Estevão, ele conta mais para frente que o rapaz, o filho,
pediu muito para ele que não fizesse nenhum tipo de represália e que eles obedecessem ao ensinamento do Senhor. Porque eles tinham hábito, eles eram muito. Seguiam muito os textos dos profetas. E quando eles estavam ali naquela conversa, o Gesiel pegou a coleção dos escritos sagrados da família, porque eles tinham o hábito de se reunir para ler as escrituras, né? E abriam os pergaminhos e seguiam o que estava ali dito pelo profeta. E ele abriu os sagrados pergaminhos e caiu na parte dos provérbios, e ele leu: Filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor, nem te enojes, quer dizer, nem te aborreças de sua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Isso está em Provérbios 3, os versículos 11 e 12. Mas o velho Ioquebed disse: recebo a advertência dos escritos, meu filho, mas não me conformo com a injustiça. E segundo tenho resolvido, levarei minha queixa às autoridades competentes. O rapaz suspirou e disse resignado: que Deus nos proteja. E aí aconteceu toda a tragédia. Por quê? Porque ele não aceitou, no seu orgulho, né, na sua vaidade, ele não aceitou ser agredido daquela forma. E aqui, quando Jesus fala, se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra, ou seja, não revide, não pague um mal com um mal. Faça o bem a quem te faz o mal. Então, Kardec diz assim: ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende, porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Então, não se deve, diz Kardec, pagar o mal com o mal. Que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde ali abater o orgulho. Que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma. Que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. Então, nós vemos aqui Kardec nos alertando. É preferível você ser o ofendido do que o ofensor, o agredido do que o agressor. E ele diz: daí vem o repetirmos incessantemente:
diz Kardec, lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Espetáculo, né? Para a gente refletir. Jesus sofreu todas as injúrias, ingratidões, calúnias, até cuspir-lhe no rosto, cuspiram. E ele se manteve sereno. E as pessoas dizem assim, mas Jesus era Jesus. Mas se ele nos pediu que não revidássemos o mal com o mal, é porque ele sabia e sabe que nós temos condições de revidarmos, sofrermos o mal e praticarmos o bem contra aquele que nos maltrata, nos faz sofrer. Então, gente, era isso que eu gostaria que todos nós pensássemos. E quem não leu o livro Paulo Estevão, leiam. E essa história, essa passagem do Joquebed é, assim, para a gente pensar muito. Muito. Porque nada fica impune perante a lei divina. Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a vós mesmos. Fazei para o outro o que você gostaria que fizesse para com você. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Essa é a lei. E quando nós infringimos essa lei do amor, nós automaticamente entramos na lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Não tem um juiz nos julgando. Deus não está lá falando, você fez isso, aquilo, você errou. Não. A lei tem um automatismo. A lei está escrita na nossa consciência. Infringiu a lei, você entra automaticamente na reação da sua ação impensada. Então, não vale a pena, gente. Entrega para Deus. Pense em Jesus. Todas as humilhações, as agressões, as injustiças que ele sofreu. E perdoa. Esquece. Hoje nós estamos vendo aí, nos dias atuais, quantas agressões por bobagens que resultam em morte, em tragédias, ferindo as famílias. São muitos exemplos de tragédias que acontecem porque a pessoa fala, eu não levo desaforo para casa. As prisões estão lotadas de pessoas que não levaram desaforo para casa. Perdoa, a justiça é de Deus, não é nossa. Treine a humildade, a compreensão, a tolerância, o perdão, para nós não agravarmos a nossa situação e nem sofrermos mais fortemente do que sofremos com a agressão. Lembra do Joquebed? Como que ele sofreu? Porque ele não queria, ele queria a vingança. Ele achava no seu orgulho
na sua vaidade, ele achava que ele merecia uma reparação. E deu no que deu. Então, vamos pensar bastante, vamos ler o Evangelho, estudar, né? E vivenciar. Então, era isso que nós gostaríamos de refletir nessa noite. Então, nós vamos fazer a prece, agradecendo a Deus, a Jesus, por todas as oportunidades que Ele nos concede da vivência do seu Evangelho. Que nós possamos, Senhor, estar vigilantes para não cairmos nas armadilhas, nas tentações do mundo. Que o Senhor nos envolva em tua paz. Nos inspire a não praticarmos o mal e aprendermos a lição preciosa do perdão. E vamos encerrar com uma mensagem de Emmanuel, prece de amor, em que Emmanuel diz: como estiveres, Deus te guarde. Como penses, Deus te use. Onde te encontres, Deus te ilumine. Com quem estejas, Deus te guie. No que fizeres, Deus te ampare. Em todos os teus passos, Deus te abençoe. Muita paz, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Boa noite.